Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém? Bom, em Apocalipse, lá no capítulo 19, versículo 10, o anjo que acompanhava o profeta João e lhe revelava as coisas terríveis e também maravilhosas para o futuro, falando a respeito dos conservos de João que viveriam no tempo do fim, o anjo afirmou que esses teriam o testemunho de Jesus e que esse testemunho era o espírito de profecia. E amigos, assim como em todas as épocas Deus levantou seus profetas para que o povo não viesse a se corromper, nos últimos dias Deus também levantou uma profeta e através dela o Espírito Santo nos concedeu o espírito de profecia para os nossos dias, a fim de que não venhamos nos desviar das verdades bíblicas concernentes ao tempo do fim, mas que as compreendamos e coloquemos elas em prática na nossa vida e também anunciemos as mesmas ao mundo. Portanto, meus irmãos, não desprezem o espírito de profecia, o qual Deus nos deixou, mas constantemente estudem a Bíblia juntamente com esses testemunhos, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versículo 17. E sabendo da dificuldade que muitos irmãos têm em conseguir ler e também estudar o espírito de profecia, então eu estou trazendo mais esse vídeo, o qual foi inspirado na meditação Minha Consagração Hoje, páginas 42 e também 43 da versão e-book, ok? E está escrito: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 59, versículo 19. Meus amigos, nosso Salvador está disposto a nos conceder grandes e também abundantes medidas do Espírito Santo para nos ajudar em todas as emergências. E se pedirmos, buscarmos e também batermos insistentemente na porta do céu, Deus ouvirá nossas orações e nos concederá seu divino poder, pois está escrito: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Lucas 11, versículo 13. E, meus queridos irmãos, além do Espírito Santo nos ser concedido para nos ajudar em todas as emergências, a palavra de Deus declara que o Espírito Santo não é apenas o nosso consolador, mas ele é o Espírito da verdade, o qual nos guiará em toda a verdade, pois ele é o nosso divino professor. E diz o Espírito de profecia: os que estão continuamente aprendendo na escola de Cristo terão capacidade suficiente para prosseguir na mesma marcha em seu caminho. E o esforço de Satanás para transtornar esse ritmo há de finalmente fracassar. E-book Minha Consagração Hoje, página 43. Veja, sabendo que, como membros da igreja em Laodiceia, somos constantemente tentados a nos achar ricos e abastados espiritualmente, então escapemos dessa terrível tentação da parte do maligno e humildemente nos coloquemos nas mãos do Senhor, o Espírito Santo, para que ele ensine as coisas espirituais, pois somente a teologia, sem a direção contínua do Espírito Santo, não nos capacitará para prosseguirmos naquela marcha que nos leva para mais perto de Cristo, mas pelo contrário, somente a teologia sem a direção contínua do Espírito nos tornará os piores inimigos da verdade, de tal forma que seremos semelhantes aos fariseus e os saduceus e também os escribas, os quais se tornaram os piores inimigos de Cristo e dos seus discípulos. E amigos, se nós formos justos aos nossos próprios olhos e estivermos, por causa do nosso orgulho e vaidade espirituais, fechando os nossos olhos para ouvir as verdades de que irmãos que talvez sejam mais simples do que nós, então não poderemos ser dignos de sermos chamados de cristãos, ou seja, não poderemos ser chamados de imitadores de Cristo, pois Jesus, sendo Deus, mesmo assim ele dizia que não era apenas manso, mas também era humilde de coração. E por mais que Jesus era mestre entre os seus discípulos,
Um dia ele teve que se colocar humildemente na posição de aprendiz a fim de compreender as Sagradas Escrituras e até mesmo de compreender a sua profissão de carpinteiro, dentre outras coisas. E mesmo após ser chamado mestre, ainda assim, Jesus se colocava constantemente na humilde posição de aprendiz, pois o Espírito Santo era constantemente o seu professor, meus irmãos. Portanto, não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, pois isso vem de Satanás, o qual é orgulhoso e também presunçoso, mas nos portemos como humildes aprendizes, pois se assim o fizermos, Deus, através do Espírito Santo, nos exaltará a mestres nessa terra. E assim nós vamos obter a vitória e também vamos ajudar outros a obterem a mesma. E diz o Espírito de profecia: o Espírito Santo foi prometido para estar com os que lutassem pela vitória em demonstração de todo o poder, dotando um instrumento humano de forças sobrenaturais e instruindo os ignorantes nos mistérios do reino de Deus. E-book Minha Consagração Hoje, página 43. Meus irmãos, como eu disse, nós constantemente somos tentados a sentir orgulho do nosso chamado e constantemente corremos o risco de nos colocarmos em uma posição em que, em vez de sermos exaltados por Deus, seremos humilhados por Ele. E em Lucas capítulo 14, versículo 11, nós lemos o seguinte, meus amigos: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Veja, dentre as muitas vitórias que em Cristo nós precisamos alcançar, uma delas é a vitória sobre a presunção, a qual Deus profetizou que este povo teria em seu coração. E sendo assim, meus amigos, vigiemos os nossos pensamentos e também as nossas atitudes e palavras para que não nos coloquemos em uma situação na qual poderemos ser humilhados por estarmos nos exaltando a nós mesmos. E também lutemos no poder do Espírito Santo para aprendermos a ser humildes ouvintes semelhantemente às crianças, pois o reino dos céus não é dos fariseus, nem dos saduceus, nem dos escribas e nem dos formados e doutorados em teologia, mas o reino dos céus são daqueles que humildemente se colocam diante de Deus como crianças, as quais não podem por si mesmas discernir o que é certo e o que é errado. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Mas antes de nos despedirmos, eu apelo aos irmãos que façam um esforço para diariamente lerem uma meditação do Espírito de Profecia, pois juntamente com o estudo da Palavra de Deus, ainda que pequenas, essas meditações nos fortalecerão para as provas do dia. Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima.